Oi, pessoal! Hoje a gente vai resolver a questão 53 da prova de 2014 da Petrobras para engenheiro de processamento júnior. Nessa questão, a gente vai estar avaliando o fator de atrito. Então, existem algumas alternativas aqui para a gente ver qual é a correta. O fator de atrito é aplicado no escoamento de água em uma tubulação com diâmetro conhecido e uma rugosidade relativa também conhecida, que é diferente de zero, ou seja, não é uma parede lisa. E a gente quer saber como que vai estar se comportando o fator de atrito de acordo com esse escoamento. Então, a gente vai olhar pedacinho por pedacinho para a gente poder dizer qual que é a correta. A primeira afirmativa fala que o fator de atrito é uma constante independente do regime de escoamento. Então, para a gente poder analisar isso de forma um pouquinho mais visual, eu vou chamar aqui para a gente o nosso diagrama de Moody, que é aquele que a gente tem a variação do fator de atrito de acordo com o escoamento e a rugosidade relativa. A gente pode ver aqui, ó, que o fator de atrito ele não é constante, ele decresce aqui conforme a gente muda o regime de escoamento. Esse regime de escoamento ele é determinado pelo número de Reynolds, que vai dizer para a gente se é laminar, de transição ou se ele é turbulento. Mas a gente tem que o fator de atrito não é constante, independente do regime de escoamento, então essa afirmativa aqui é falsa. A letra B fala pra gente que o fator de atrito é uma função da vazão e da rugosidade relativa no caso da gente estar no regime laminar. Então, olhando aqui no gráfico, o regime laminar é essa região aqui, ó. Para essa região, a gente tem uma linha reta que é representada como 64 sobre Reynolds. Então, nosso fator de atrito de Darcy aqui, ele é 64 dividido pelo número de Reynolds. Reynolds aqui, ó, tem a equaçãozinha, ρd sobre μ. A vazão permite para a gente conhecer qual é a velocidade do fluido. Se a vazão é maior, a velocidade é maior para uma mesma tubulação. Então, o fator de atrito depende da vazão. Mas nesse caso aqui, ó, no escoamento laminar, a gente só tem o Reynolds, que não tem nada relacionado à rugosidade relativa. Então, a rugosidade relativa ela vai ser importante apenas nos outros regimes aqui, ó. No regime laminar, não. Então, essa também é uma alternativa falsa. Já na letra C, ele fala que o fator de atrito é uma função somente da rugosidade relativa, caso o Reynolds seja suficientemente elevado. Para um Reynolds elevado, a gente vai estar nessa região aqui do gráfico. Então, o que ele fala aqui? Que se a gente estiver nesse regime bastante turbulento, se eu variar o Reynolds, o meu fator de atrito não vai variar. Ele apenas vai depender da rugosidade relativa. Então, vamos chutar um exemplo aí que a gente tem com uma rugosidade de 0,004. Se a gente tiver um Reynolds aqui de 2,10 na sétima, a gente está com 0,004, joga para cá e fica aqui com aproximadamente 0,028 para o fator de atrito. E se a gente for subindo Reynolds, a gente não vai ter essa variação. Então, essa afirmativa aqui, a princípio, já é a nossa correta. Mas vamos dar mais uma olhadinha nas outras duas para ver se elas também são falsas. A letra D fala pra gente que o fator de atrito tem um comportamento monotônico, aumentando na medida que a vazão aumenta. Então, a gente já viu que o Reynolds aqui depende da vazão. Se a gente aumentar a vazão para o mesmo diâmetro, a gente aumenta a velocidade. Então, se a gente aumenta aqui o Reynolds, vocês podem ver que o fator de atrito está diminuindo. Então, nesse caso aqui, o nosso fator de atrito ele vai diminuir conforme a gente aumenta a vazão. Então, é uma afirmativa também falsa. E a última diz pra gente que o fator de atrito diminui com o aumento da rugosidade relativa. Isso no caso da gente estar num escoamento turbulento com um número de Reynolds fixo. Então, vamos pegar um número de Reynolds qualquer aqui fixo. Se a gente for aumentando aqui, ó, a rugosidade relativa, então aqui ela tá, nessa escala está subindo, a gente vai ter um aumento também do fator de atrito. Para o mesmo Reynolds, a gente joga para cá, aumenta a rugosidade relativa, aumenta o fator de atrito também. Então, essa também é uma alternativa falsa. E aí, por fim, comparando todas, a gente chegou à conclusão aí que o gabarito é a letra C. Ou seja, o Reynolds é função somente da rugosidade relativa se o Reynolds for suficientemente elevado. Espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Até mais!